Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas para a tarefa 1 do DLB1. Essa tarefa 1 é uma tarefa obrigatória para todos os candidatos, ou seja, todos os candidatos deverão realizar. Então, aqui pelo guia, a tarefa consiste em redactar uma carta ou mensagem de foro, correio eletrônico ou blog, que pode incluir descrição ou narração. Então, vejam só que o próprio guia apresenta diversos gêneros. Então, escrever uma carta não é a mesma coisa que uma mensagem de foro, não é a mesma coisa que um correio eletrônico e tampouco um blog. Então, no nosso curso, vocês vão poder conhecer todos esses gêneros textuais e as suas especificidades. Em relação à descrição e narração, são tipos textuais que você vai descrever, contar como as coisas são ou narrar fatos. Então, para narrar fatos, a gente joga muito com o passado. Então, pode ser que o estudo do passado te ajude nessa tarefa. Então, tem lá o que eu falei no vídeo anterior, a questão da extensão do texto. E a focalização é interessante porque ele vai dizer que vai avaliar a capacidade do candidato para, a partir da leitura de um texto breve, produzir um texto informativo sencillo e cohesionado. O que é isso? O guia vai dizer que você tem um texto de entrada, ou seja, um texto motivador para motivar o candidato, e o texto que você produzir será o seu texto de saída. Então, uma dica que eu dou, prestar bastante atenção no texto de entrada, ler bem. Por quê? Porque o texto de entrada vai te dar pistas para você produzir o seu texto de saída. Bem, voltando aqui no guia, ele vai dizer o seguinte: tipo de textos, nota, anúncio, carta ou mensagem, correio eletrônico, foro, muro, blog, revista, que sirve de base para a redacção do texto de salida, âmbitos personal e público. Como eu disse para vocês, você tem o texto de entrada e o seu texto é o texto de salida. Bem, vindo aqui para esse modelo do livro Claves del Nuevo DLB1, um livro da Difusión, que eu recomendo bastante para as preparações, ele vai dar aqui também algumas dicas, sim? E aqui, por exemplo, ele te dá esse texto de entrada e as instruções para você escrever o seu. Has recebido um correio eletrônico de tua amiga Maite. Escríbele um correio eletrônico en el que debes saludar, explicar qué tipo de viaje quieres hacer, explicar cuándo quieres ir, hablar sobre qué lugares te gustaría visitar e despedir. Bem, como eu já coloquei lá no vídeo do B2, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Você tem 5 pontos. Eu chamo sempre isso aqui de pautas. Você precisa seguir as pautas. Saludar. Então, o seu texto lá no começo tem que ter um saludo. Por quê? Porque tem que se adequar ao gênero correio eletrônico. Explicar que tipo de viagem quieres hacer. Explicar quando quieres ir. Hablar sobre que lugares te gostaria de visitar e despedir-te. Vamos supor que o candidato esquece de se despedir no texto. Então, ele vai perder pontos. A dica de ouro que eu dou: acabou de escrever o texto, bate de novo aqui os pontos, para você ver se realmente você cumpriu tudo isso, tá? O livro, ele dá para gente um modelinho de redação que eu vou falar brevemente sobre esse modelo e algumas coisas que os candidatos erram muito, tá? Por exemplo, aqui ele pede para você saludar. Então, se você vai escrever para Maite, por isso que a atenção aqui no texto de entrada é importante. Na verdade, o seu texto tem que ser uma resposta a esse texto de entrada. Então, olha só, você começa: Olá, Maite, porque é um texto informal. Como estás? Então, o que o candidato tem que perceber? Primeira coisa, acento, tilde, acento nesse como. Vocês esquecem muito esse acento aqui. Como estás? Aqui, em tu, certo? Ela está tratando aqui a Maite por tu. Então, qual é um erro muito frequente
frequente aqui do candidato. Você começa aqui com como estás, e aí 3 linhas depois você já trata por usted. Veja bem como que é interessante esse tratamento aqui informal. Ela começa aqui, já sabes tú que a mí también me encanta salir por las noches, pero también estaría bien poder visitar alguna ciudad. Que os parece Praga? Habéis estado alguma vez? Porque ela está com algumas amigas. Então, você está tratando por vosotros. Não teria problema tratar aqui por ustedes, porque ustedes é o tratamento informal na América, certo? Aí, olha só, te llamo mañana. Ou seja, te llamo. Então, eu não vou escrever aqui le llamo ou la llamo, né? Que seria o la llamo mañana. Ou le, por um leísmo aí muito forçado. Mas veja só como é importante aqui fazer o tratamento todo informal. E ela também se despede. Um abraço, Marta. Certo? Então, o candidato tem que prestar atenção nisso aqui. E aqui, como vocês podem ver, ela vai seguindo todas as pautas, explicando o tipo de viagem, quando queres ir, o lugar, certo? Então, no nosso curso, você vai aprender como seguir essas pautas, como fazer um bom correio eletrônico. Vem com a gente!